Pessoal, bem-vindos à análise de Hanyo no Yashahime, o último episódio desse ano. E, gente, que episódio foi esse? Bom, é porque o episódio começa onde terminou, que a Setsuna ainda tá da toa, que tá full pistola contra a Zero. A Zero usa suas borboletas, a Zero meio que usa as teias para que a toa mate ela. O Rico tenta impedir seu amor, mas nem a força do amor consegue impedir a Toa furiosa. Ela até joga uns orbes em direção à Toa, mas ela o corta. Aí a meio que a Zero usa o ponto fraco dela. Ela meio que fala que quem mandou o Homura meio que queimar a floresta, desde que foi o incêndio que separou as gêmeas, foi a própria Zero. Aí a Toa fica furiosa. Enquanto isso, nossa querida Moroha e Takicho levam Jack de Uber para a árvore das eras. O Jack tenta entrar na árvore das eras, mas ele meio que não consegue. Meio que o Takicho fala que é difícil acreditar em você. E o Jack: olha, eu sou o grande Jack! Ah, que grande Jack! Você não é muito mais alto do que eu. E voltando pra Toa, ela meio que começa a emanar meio que a aura do grande meio que da Inotashou. E meio que a Zero fica toda bobinha, apaixonada. Aí a Zero fala: deixa a sua raiva consumir, prove do meu poder. Aí o Rico fala que se a Toa continuar cega e meio que matar a Zero, ficará marcado pelo resto da vida dela. Ela viverá meio que nas lembranças dela até o fim. Esse é o desejo dela. Aí Mikarinho fala que a razão da Zero desprezar todos os meio yokais é porque ela lamenta meio que a morte da Rion. Tudo por causa do amor dela pelo Kirimaru, seu irmão mais novo. E quando a Toa ia dar o seu golpe full de rancor, meio que a Setsuna impede. Enquanto isso, meio que o Kirimaru começa a meio que ouvir um som de catavento e meio que já percebe que é o Akuro. E enquanto isso, meio que a Moroha ainda tá com o Takichi e o Jack tá todo cheio de machucado por tentar entrar tantas vezes na árvore. E aí entra o grande saudoso Sesshomaru, que já dá logo de cara pra Moroha a pérola negra. Tipo, sem aviso, sem explicação, ele fala: Moroha, pega isso. O Sesshomaru já explica que Inuyasha e Agome estão dentro da pérola. E meio que quem teve a ideia de, sei lá, o Inuyasha e Agome foi o próprio Jack. Ou seja, Sesshomaru não selou Inuyasha Agome. Foi o próprio Jack. Mas tem um bom motivo, porque se eles estiverem com conta própria, eles teriam matado a Zero. Porque se eles matarem a Zero, matam a Rin também. Foi mais ou menos assim. Se eles tivessem com conta própria, Inuyasha Agome já teriam meio que derrotado o Kirimaru e ainda por cima ter matado a coitada da... Na verdade, coitada não. Daquela rapariga da Zero. Jockey. Eu falando não pode, mas tu falando, essa Moroha aí e esse guaxinim fofo pode tá de boa. Voltando para as gêmeas de yokai, a Toa já ainda está full pistola e ela pede pra Setsuna sair da frente para não ficar no caminho dela. A Setsuna fala que meio que do detalhe da se a Zero morrer, a Rin também vai morrer. E meio que a Toa não tá nem aí pra Rin. Que ela não vai perdoar a Zero. E a Setsuna dá um tapa na Toa. Mas não foi um tapa qualquer. Foi um tabefe à la Dona Florinda. Muito obrigado. De nada. Mas a Toa ainda continua pistola, dizendo: você não sabe do que eu passei durante todos esses anos. Como saberia? Você nem ligava pra mim. Daí a Setsuna meio que pega uma borboleta dos sonhos, que era a memória selada pela mãe dela. Que foi meio que durante o incêndio, e meio que é revelado que quando meio que o Kurokai que separa as duas irmãs, meio que a Setsuna foi teletransportada por causa da pérola amarela. Daí meio que depois disso ela procurou a irmã, mas ela não conseguia achar. E até depois do incêndio ela continuou procurando. E ela meio que acha o Jack e meio que o Jack pergunta: e aí, cadê a Toa? E meio que a Setsuna meio que fica muito triste e começa a chorar.
Bom, o Jack vai pra árvore das eras e meio que ele já percebe que por causa da que as escamas estão crescendo rápido. E meio que ele pega o casulo, coloca na célula, essa história toda. E dava pra ver pelas memórias que a Setsuna sim se portava com a Toa. Ela estava preocupada, chorando por ela. Ela pequenininha, foram separadas. Isso é muito triste. E meio que a gente vai no momento onde a Rin meio que mostra as memórias pra Setsuna. E meio que a Rin pede desculpas, porque ela fez o que achava melhor pra ela. E ela pede pra ela ir até a Toa e mostrar o quão importante ela é pra ela. E foi a partir daí que a Setsuna recupera as memórias. Daí vemos a Setsuna começando a chorar e chamando a Toa de irmã. E meio que a Toa meio que começa a voltar ao normal e começar a chorar também. Daí a Toa abraça a Setsuna dizendo pra ela perdoar ela por ter soltado a mão dela. Que ela nunca vai meio que soltar ela. E a Setsuna dizendo que a culpa foi dela por ser lenta. E a Zero foi pro história dizendo: "Oh, acabe comigo, Toa!" E meio que a Toa fala que ela não tem mais rancor dela. Que graças a Zero ela pode reconectar a ligação dela com a Setsuna. E pode perceber que o Sol, a Moi, a Mei e todos do outro mundo meio que a amam. Bom, isso pra mim meio que... Ela dizendo pra Zero que ela não tem mais rancor dela foi legal, mas essa parte meio que me faz ter essa sensação que o desenvolvimento da Toa foi meio que zero. Entendeu? Zero. E quando a Toa meio que agradece a Zero vê o Inutaisho nela. A Rin começa a ficar quase coberta de pelos e a Zero, full pistola, tenta se matar a todo custo. Ela joga aquela rajada aqui, mas a Toa usa finalmente a Zanzengen e suga toda essa mana demoníaca. Então, meio que a Urikati no Tachikine meio que vê meio que o laço da Zero com o Inutaisho. Ou seja, meio que tudo que ela tá fazendo tá conectado ao Inutaisho. E quando meio que a Setsuna finalmente corta aquele Akai no Ito maldito, a gente começa a ver meio que as memórias da Zero. Bom, meio que a Zero recebe a notícia que o grande cão do oeste vai morrer. E meio que o Kinemaro fala: "Se teme tanto para a vida dele, ajude-o." E a Zero: "Eu ajudar o grande cão yokai? Ridículo, totalmente ridículo. Ele nunca vai morrer." Um minuto depois, Rico: "O grande cão morreu." E meio que vemos a Zero totalmente crente, dizendo: "Nós yokai não deveríamos trilhar um caminho sem fim." E meio que foi a partir daí que ela criou as joias do arco-íris e tudo e tal. Daí a Zero começa a chorar dizendo: "Eu era a única que poderia salvá-lo. É como se eu mesma tivesse matado." "Sim, fui eu que o matei." E daí ela vê o fantasma do Inutaisho dizendo que ele pode ver que ela continua a mesma. Que ele gostou sempre disso dela. E está tudo bem por ser assim. Daí, meio que depois desse deslumbre do além, a Zero fala pra Toa que sua força vem do amor e carinho que a cercam. Ela tem um grande coração, assim como o Inutaisho. É provável que é por isso que ela despreza tanto dele, porque meio que a Toa lembra o Inutaisho. Ela também fala pra Setsuna que ela é grata pelo que ela fez. Ela desfez o nó do coração dela. Ela não tem mais rancores neste mundo. Então a Rio pede pra ela ajudar a derrotar o Kinemaro. Mas ela diz: "Sinto muito, mas essa é a triste realidade. Rico, agora." E o Rico enfia uma faca na Zero. Uma faca não, uma katanada. Mas não antes de meio que separar o fio do destino, o Akai no Ito dela com a Rin. A maldição ia estar completa, já que já estava apavorado, mas assim que ela desfaz, faz a Rin ficar livre das escamas. O Rico já estava chorando, dizendo para perdoá-lo, mas meio que a Zero fala que ele fez a escolha certa, pois esse era o desejo dela. Então, meio que a Zero dá um presente de despedida para as meninas. Ô, mosquinha safada. Que há muito tempo a Rio foi morta por um meio yokai. Ou seja, a Rio não era meio yokai. Ela era yokai completo.
Pois, de acordo com a profecia da Joia de 4 Almas, ou seja, a profecia não foi inventada pela Zero, Kirimaru seria morto por meio yokai. Ela foi morta pelo um yokai chamado Sagasa, que meio que ela pegou a rinha de refém para meio que se vingar do que o Kirimaru fez com seu mestre. Bom, o Kirimaru mata ele, mas meio que a cabeça fez uma espécie de transmissão e meio que fez que o corpo matasse a Rion. E o Inoitaisho avisou para não trazer uma criança no campo de batalha. E esse foi o preço. E meio que o Kirimaru meio que conclui que a culpa foi dele. E meio que a Zero fala pro Kirimaru, pela telepatia, que as princesas meio yokai não são merecedoras do seu ódio. Como profetizado, você poderá ser derrotado por meio yokai. No entanto, elas podem salvá-lo. Até mesmo a Rion, de Zero na sua morte. E meio que o Kirimaru ouve isso e meio que ele fala: Rion, você ainda não está satisfeita? Bom, aí a Zero se evapora. E meio que o castelo dela cai e meio que transforma todo o cenário em flores. E se não acha isso bastante, meio que aparece meio que um fantasma da cabeça dela. E meio que ela fala: se há yokais que se apaixonam por humanos, então acredito que não há problema se um yokai se apaixonar por um outro yokai. Daí nós vemos o moinho do vento, que meio que o Kirimaru disse que ele acha que não é merecedor, começando a se mover. E daí nós vemos Sesshomaru reencontrando sua querida esposa Rin. E meio que a Rin está feliz que a Toa e a Setsuna salvaram a Zero. E o Jack chorando no fundo, que é uma maravilha, porque esse episódio tá emocionante. E nós vemos Kirimaru meio que percebendo que a irmã dele finalmente partiu, mas ele meio que fala que o que ela meio que disse foi meio desnecessário. Daí nós vemos a Moroha e o Takisho no poço come ossos, e meio que a Moroha tá olhando na pérola,zinha e meio que o Takisho: por que essa demora? Seus pais estão dentro daí. E meio que a Moroha fala que ela não faz ideia do que dizer quando ela os vir. E o Takisho: anda logo, para de enrolar, eu sei que você tem saudade deles. Takisho representa todo fã de Inokage. Ele aprova o reencontro. E meio que rolou um vídeo patrocinal que meio que mostrava alguns frames dos próximos episódios, mas eu vou falar daqui a pouco. Bom, a Moroha fala que ela nunca achei que um dia ela teria que vê-los, mas ela já se decidiu. Quando ela os encontrar, ela vai deixar rolar. Daí ela vê meio que o Akuro e meio que o Takisho meio que fica confuso e meio que ela fala: você não vê a criança com o catavento? E daí o Kirimaru aparece e já pega a Pela. E meio que o Kirimaru fala: ou você pega o Akuro, ou você nunca mais vai ver essa pérola. E já desce esse cliffhanger de Moroha versus Kirimaru. No vídeo promocional, meio que visto, vai ter Sesshomaru versus Kirimaru, e Sesshomaru não vai terminar bem com isso. Rin junto de Takisho, aquele Osama Kirin e o meteorito atingindo a época moderna. E também vemos uma referência da abertura do Inuyasha, o final. Que meio que existem dois animes. O Inuyasha narrando toda a história de Inuyasha, e o Inuyasha que meio que exibe a parte final. E meio que fazem a referência da parte final de Inuyasha, a abertura, que mostra meio que cada protagonista. E meio que nós vemos a Toa, a Moroha, a Setsuna, o Rico, a Rion e o Takisho. E mais uma vez o Hisui foi deixado de lado. Coitado do menino. E também vemos um pequeno vislumbre do reencontro da Moroha com Inuyasha e Agome. Pensa que final vai ser empolgante e muito emocionante, porque finalmente teremos Inuyasha e Agome. E também é mostrado em alguns frames o Inuyasha e Agome vendo a infância da Moroha. Ou seja, saberemos como será meio que a infância da Moroha. Bom, estou muito empolgada para isso e eu espero que o anime meio que supere no seu final, porque parece que estamos indo na reta final, gente. Bom, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui meu nome também se fui.